Olá, muito boa tarde, meu nome é Joel. Hoje é 26 de maio de 2020. Estamos gravando o terceiro vídeo sobre estudos bíblicos e escatologia. No vídeo passado, nós estávamos comentando sobre as 3 perguntas dos discípulos, que foram essas aqui. Quando acontecerão essas coisas, ou seja, a derrubada do templo? Que sinais haverá da tua vida e qual o sinal da consumação do século? E nós frisamos bem, né, que o templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Sinais da vida de Cristo estão acontecendo há muito tempo, inclusive eles são sobrepostos. Hoje nós temos fomes, temos peste, né, no caso da Covid, temos guerra, temos falsos cristos. E um dos sinais mais evidentes vai ser esse aqui, ó. Já está sendo. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Então, os capítulos 24 e 25 de Mateus, eles foram dirigidos primeiramente aos judeus, não à igreja, tá? Porque nessa ocasião ainda era um mistério a igreja. Só no Pentecoste ela foi incluída no agir de Deus e depois revelada por Paulo. Então, no livro de Atos, capítulo 2, ali aconteceu a descida do Espírito Santo, ali a igreja foi inaugurada. Então veja bem, naqueles 3 anos de seu ministério, Jesus preparou o material humano, né? Preparou os discípulos, eram pessoas simples, pescadores, coletores de impostos. E ele preparou, e nesses 3 anos, então, ele fez muitas curas, muitos milagres, expulsou demônio e tal, na frente dos discípulos, para eles irem aprendendo como que é o evangelho genuíno de Cristo. Mas a igreja só foi inaugurada mesmo no dia de Pentecostes. E a Bíblia diz que depois que Jesus ressuscitou, ele teve, durante 40 dias, ele apareceu aos seus discípulos. Durante 40 dias. E na última aparição ele falou para os discípulos ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E eles ficaram. Então 10 dias depois dessa última aparição, o Espírito Santo desceu e encheu de poder todos aqueles discípulos do Senhor. Foi exatamente 50 dias depois da ressurreição, né? Porque ele apareceu 40 dias, mais 10, 50. Que coincidiu, né? Mas é uma coincidência divina, de ser no dia de Pentecostes. E o arrebatamento não é tratado no texto, mas a volta de Jesus com grande poder e glória após a grande tribulação. Agora, os sinais que Jesus previu, eles apontam tanto para o arrebatamento quanto para a volta em glória, que são 2 fases distintas da segunda vinda. Então, os discípulos, como judeus, só sabiam da vinda gloriosa de Cristo, que viria para Israel. Então, trata-se da época em que Deus começará a agir novamente com Israel, de maneira coletiva, levando o povo da aliança ao seu destino final, que é a vinda do Messias e o estabelecimento do seu reino, o milênio. Portanto, o mundo não acaba aí, eu quero deixar claro isso, porque ainda haverá o milênio aqui na Terra. Agora, o apóstolo João, ele viu, quando ele estava na ilha de Patmos, que ele escreveu o Apocalipse, ele viu um novo céu, nova terra. O mar já não existe. Então você vai ver, o fim do mundo vai ser aí, depois do milênio. Tá? Agora, Jesus deixou claro que o mais importante é estarmos preparados para a sua vinda e não sabermos datas ou estações. Então ele quer que a gente esteja preparado. Então a vinda de Cristo vai ser assim, ó. Nós estamos aqui no final da dispensação da graça, final da igreja, período da igreja. Estamos aguardando o arrebatamento. Aí quando a igreja for arrebatada, aqui na terra vai ter um período de grande tribulação, que são 7 anos. Depois ele volta em glória, e volta para os judeus. Aí depois dessa grande tribulação, vem o milênio. Então para aqueles discípulos, que eram judeus, né, de Cristo, quando ele pergunta, quando será a consumação do século? Quando será o fim dos tempos? É essa vinda aqui, ó, a vinda do Senhor em glória para os judeus. Então essa aqui que é a grande questão. E a grande tribulação é o cumprimento da 70ª semana de Daniel, que a gente vai ver mais para frente.
Então as perguntas dos discípulos, que foram 3, foram respondidas. Quando acontecerão essas coisas, ou seja, a destruição do templo, Jesus falou que ia acontecer e aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Qual o sinal da tua vinda? Ele deixou vários sinais, sendo que o foco maior é para a grande tribulação. Vai acontecer com mais intensidade. E qual o sinal do fim dos tempos? Tá? Seria, no caso, a evangelização, né, do mundo, todas as nações. E eu quero falar aqui sobre o plano da redenção, que a gente vai estudar agora, o arrebatamento. Então está em Hebreus 9, 27 e 28. Olha só que versículo interessante. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos. E aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Só queria um detalhezinho, é que como o homem está destinado a morrer uma só vez, então aqui tira qualquer possibilidade de reencarnação. Então não há reencarnação, porque o homem está destinado a morrer uma única vez, depois enfrenta o juízo. Se é salvo, o espírito e a alma vai para o céu. Se não é, não vai para o céu, vai para o inferno. Bom, voltando agora à questão da volta de Cristo. Assim também, Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez. Aqui, ó. Então, a primeira vinda de Cristo, ele veio para tirar os pecados, sofreu até a morte de cruz, e ele veio como Cordeiro de Deus. A segunda vinda, que aqui ele fala, aparecerá a segunda vez, é aqui, ó, segunda vez. Não para tirar pecado, que isso aqui já aconteceu lá, né? Mas para trazer salvação aos que o aguardam. Então essa segunda vinda tem 2 fases. O arrebatamento, que ele vem até as nuvens para arrebatar a igreja, e depois ele volta em glória. Então a vinda propriamente dita, essa aqui, ó, a vinda do Senhor em glória. Mas antes dele vir em glória, ele vem buscar a igreja. Tá? Ele vem até as nuvens. Aqui é um período de 7 anos de intervalo, que a gente vai ver daqui a pouco, que será a grande tribulação. Então, as vindas de Cristo estão assim divididas. A primeira vinda, ele veio, aqui a gente não pode fazer nada, porque ele já fez tudo por nós. É só a gente aceitar que ele morreu em nosso lugar para perdoar os nossos pecados. Então a gente só tem que aceitar Cristo. O período da igreja dura mais de 2000 anos, a segunda vinda tem 2 fases, arrebatamento e volta em glória. Agora, sobre o arrebatamento da igreja, eu queria deixar claro para vocês que existem 3 escolas da interpretação. A primeira delas é a pós-tribulacionista. Eles defendem que a igreja passará pela grande tribulação. A segunda escola é a mid-tribulacionista. Eles defendem que a igreja passará pela grande tribulação até a sua metade, ou seja, 3 anos e meio. E a terceira escola é a pré-tribulacionista. Ela interpreta que a igreja não passará pela grande tribulação. Essa interpretação, ela é a que mais honra a Bíblia. Inclusive, eu vou ler já o 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9, que diz assim, 5:9, né? Está aqui. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Mais para frente eu vou ler outros versículos que falam, que garantem que a igreja não passará pela grande tribulação. Ok? Quando será o arrebatamento? Não sei, ninguém sabe. A Bíblia diz o seguinte, essa é a palavra de Jesus. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Por isso ficai também apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. A Bíblia diz que só o Pai sabe quando virá esse dia. Então, muitas pessoas já estabeleceram datas. Não aconteceu, portanto é raro. Não compete ao homem ficar especulando sobre o dia exato que Cristo vai voltar. Não sabemos. O que nós temos que fazer é nos prepararmos para a volta de Cristo, que pode ser hoje, amanhã, daqui a 1 ano, daqui 50 anos, a gente não sabe. E quem será arrebatado? Quem crê em Jesus. É óbvio, porque quem não crê não vai ter esse direito, né? Por exemplo, o ateu não crê em Jesus. Por que Jesus vai levar ele? Então, aqueles que creem em Jesus, que citaram Jesus, que tem, quem tiver azeite. Essa é uma parábola, né, muito interessante, das 10 virgens, está ali em Mateus 25, João 10.
5 eram prudentes, que tinham azeite, as 5 não eram, que não tinham azeite. As que tinham azeite, quando o noivo chegou, elas encontraram o noivo. As outras não tinham, porque foram buscar azeite, perdeu. Então, essa parábola aqui é muito interessante. O azeite na Bíblia, ele é símbolo do Espírito Santo. Então, nós temos que estar cheio do Espírito Santo. Tá? Nós somos templo do Espírito Santo. Paulo falou isso. Então, nós temos que estar em comunhão com o Senhor Jesus Cristo, através do seu Santo Espírito. E quem tiver vida santa. Esse 1 Salonicenses é um versículo que eu gosto muito. 5:23. Olha só. Quanta informação nós temos aqui. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vida no nosso Senhor Jesus Cristo. Porque tiver vida santa, então a gente tem que ser considerado irrepreensível. Veja bem, não só o corpo, mas a alma e o espírito. Porque o homem é um ser tricotômico, é formado por 3 partes: corpo, alma e espírito. Daqui a pouco eu vou precisar dessa tricotomia para explicar o assunto que vem logo em seguida. Então, é assim que vai acontecer. Como será o arrebatamento? Eu até já coloquei aqui no PowerPoint. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, aqui é Jesus, descerá do céu. E a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, primeiro de tudo, os que morreram em Cristo, as pessoas que são salvas, por exemplo, Abraão, Isaac, Jacó, Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, o espírito e a alma vai vir com Cristo lá do céu, vai pegar o corpo, tá? O corpo ressuscita, só que ele ressuscita de uma forma gloriosa, não vai precisar assim, de osso, de carne, pele, não. Ele ressuscita só para sair lá da sepultura, que é para ficar como prova de que aquela pessoa era salva. Mas vamos supor que está lá no túmulo, está misturado, né? Um túmulo da família, né? Então existem pessoas salvas e não salvas naquele mesmo túmulo. Aquelas que forem salvas, os seus restos mortais vão desaparecer. Então, se eu for enterrar mais alguém depois, eu vou ver que aquela pessoa sumiu. Então, ressuscitou, só que aquele corpo vai ser glorificado. É um corpo semelhante ao de Cristo, é um corpo espiritual. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, tá? A encontrar o Senhor nos ares. E eu queria fazer aqui uma ilustração. Eu peguei aqui um imã, tá? Lá nas minhas ferramentas. E eu peguei aqui algumas peças que são de ferro. Por exemplo, o ímã ele é feito de ferro. Pertence à família dos metais ferrosos. Aqui eu tenho algumas peças que pertencem à família dos metais ferrosos, outras não. São bem parecidas, mas não pertencem. Então o que acontece? O ímã só vai atrair quem for da sua família, ou seja, quem for da família dos metais ferrosos. Olha só. Já estão aqui se agitando. Quem pertence aos metais ferrosos, o ímã atraiu. Quem não pertence, ele não atrai. Ó. Isso aqui deve ser latão, bronze, cobre, não subiu. Porque não pertence à família do ímã, não é metais ferrosos. Imagine que o ímã é Cristo. Então, quando Cristo vier, ele só vai arrebatar, só vai atrair quem pertence à sua família, ou seja, quem aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ok? Quem não aceitou, não tem como, não gruda. Agora isso aqui gruda. E eu fico até pensando, né? Quem ficar vai pensar assim, uma grande espaçonave veio, né, de outro planeta e abduziu as pessoas. Eles não acreditam na Bíblia, né? Não vão dar o braço a torcer, vão começar a desculpa aí. A imprensa também, que não aceita em Cristo, não acredita em Deus, não acredita na Bíblia, vai começar a inventar essas coisas aí. Mas vamos em frente. O que aconteceu aqui, ó? Isso aqui é azul, o período da igreja. Aí quando terminar o período da igreja, que Jesus receber a ordem lá de Deus para vir buscar a igreja, ele vem até as nuvens, ó, vem até as nuvens. Aqui tem a ressurreição dos mortos e o arrebatamento dos que estiverem vivos, serão transformados. A encontrar o Senhor Jesus nos ares,
Lá em cima vamos participar de dois eventos, Tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Tá? Aqui embaixo vai estar acontecendo a grande tribulação, que são os juízos de Deus. Aí depois ele volta em glória. Aqui, ó. Então vamos pegar a próxima foto aqui. Esse mapa aqui eu peguei daquele livro, veio junto com o livro de Lawrence Olson, O Plano Divino através dos Séculos. Aí eu recortei, né, para a gente ficar, a imagem maior, para ficar melhor. Mas é o plano divino através do século. Ocorre a ressurreição dos mortos salvos. E o sepulcro dos mortos salvos ficarão vazios. Como é que isso funciona? Vejam bem. Aqui está a sepultura. Tá? O cemitério. Então aqui vai o corpo de todo mundo, de salvo, não salvo, vai tudo para o cemitério. Pode até enterrar junto. Quando Cristo vier, olha só, o espírito e a alma vem com ele, ó, de quem morreu, pega o corpo, ressuscita, glorifica e sobe. E vem participar do tribunal de Cristo e das bodas do Cordeiro. Só que eu queria dar uma explicação sobre essa palavrinha aqui, Sheol ou Hades. O que é Sheol? Sheol é a palavra hebraica, Hades é a palavra grega. O Sheol, antes de Cristo, ele tinha duas partes. Ele tinha aqui o seio de Abraão, ou o paraíso, e tinha a parte aqui de sofrimento, também chamada de inferno. Isso aqui é o seguinte, é o local para onde ia o espírito e a alma dos mortos do Antigo Testamento. Se a pessoa era salva, vinha para cá. Se não era salva, vinha para cá. Então, por exemplo, Abraão, Isaac, Jacó, aqui ó, Daniel, o espírito e a alma está aqui e o corpo ficou sepultado aqui, né, no cemitério. E quem não era salvo? Caim, por exemplo, espírito e a alma está aqui e o corpo está na sepultura. Ok? Aí o que acontece? Quando Cristo morreu, a Bíblia diz que ele veio aqui, no livro de Efésios, capítulo 4, ele pegou espírito e alma do salvo do Antigo Testamento e levou consigo até o terceiro céu. Está aqui no terceiro céu, ou paraíso. Então o paraíso foi transferido, foi trasladado daqui para cá. Isso aconteceu quando Cristo ressuscitou. Tá? Ele morreu, ressuscitou, ele veio aqui, pegou e levou para cá. Ok. Essa parte não sofreu nenhuma alteração, continua lá. Então, depois de Cristo, quando a pessoa morre, se a pessoa é salva, o corpo desce à sepultura, cemitério. E o espírito e a alma vêm direto para cá, para o terceiro céu. Essa parte aqui está vazia, não existe. E se a pessoa não é salva, a pessoa morreu, não é salva, o corpo desce para a sepultura, para o cemitério, o espírito e a alma vêm para cá, essa parte aqui. Então, no Novo Testamento, falar em Hades é falar em inferno. Aqui, ó. Tá? Tem uma parte na Bíblia que Jesus falou em Lucas 16, capítulo 16, a partir do verso 22. Ele falou de Lázaro e o rico. Isso antes do traslado lá para o terceiro céu. Então ela fala lá em uma leitura que eu recomendo, né? Então existia lá no Hades, né? Foi para o Hades, e aqui chamava Seio de Abraão, ou Patiso, e aqui o lugar de sofrimento. Então, o rico veio para cá, Lázaro veio para cá. Mas vamos continuar com o nosso assunto de arrebatamento. Aí o que aconteceu? O sepulcro dos salvos vai ficar vazio, porque a alma e o espírito vem aqui, pega o corpo, os restos mortais, ressuscita e ao mesmo tempo é transformado no corpo glorioso, porque não precisa subir osso, pele para o céu, não pode. É um corpo glorioso semelhante de Cristo. Vai subir e vem aqui para o terceiro céu, participar daqueles dois eventos que eu já falei. E essa parte aqui não se alterou. Então, mesmo depois do arrebatamento, as pessoas que morreram sem Cristo vêm para cá. Espírito e alma, e o corpo é para a sepultura. Vamos em frente. Por que devemos estar preparados? Não há dúvida de que a parábola das 10 virgens, que está lá em Mateus 25, se refere à igreja. Tá? Todas eram virgens e esperavam o mesmo noivo. Onde que isso acontece? É na igreja. A igreja, né, de acordo com a Bíblia, a igreja é a virgem que está esperando o noivo, esperando Cristo. E esperava o mesmo noivo, esperava, ou seja, Cristo. Então significa que muitos serão levados e muitos serão deixados. Por quê? Quem não estiver preparado, mesmo estando dentro da igreja, não vai subir. Porque não tem o azeite, não está em comunhão com o Espírito Santo do Senhor. Tá? Então a gente tem que estar preparado. Essa foi a grande orientação do Senhor Jesus.
Tem que estar preparado para o encontro com o Senhor Jesus. A igreja não passará pela grande tribulação. Eu vou ler agora mais alguns versículos. Eu tenho aqui Apocalipse 3:10, para ficar bem frisado, bem claro que nós não vamos passar. 3:10 diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam a terra. Então, como guardaste a palavra da minha paciência, ou seja, a gente tem que estar baseado na palavra do Senhor, firmado na palavra do Senhor e guardando a palavra do Senhor. E quem guardar, ele fala: e eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, da grande tribulação. 1 Tessalonicenses 1:10. Vamos ler. 1 Tessalonicenses 1:10. Está aqui. 1:10. E esperar dos céus a seu Filho, que é Jesus, né? A quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura, que nos livra da grande tribulação. Aqui também tem 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9, está aqui. Tem outra parte aqui. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós que aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós não estamos destinados para a ira. Eu vou repetir. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. E Romano 8:1 fala: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, este versículo garante que a igreja não passará pela grande tribulação. E eu continuo defendendo aquela terceira escola, que é a escola pré-tribulacionista. E agora é o seguinte: o que vai acontecer após o arrebatamento? No céu, o tribunal de Cristo, que é o próximo assunto. Depois das bodas do Cordeiro, aqui na terra, a grande tribulação, que é a semana de 70ª semana de Daniel, que dura 7 anos. Então aqui, ó, aqui na terra acaba a dispensação da graça, período da igreja, ó, a gente foi arrebatada. Depois de 7 anos, a igreja volta com Cristo. E Cristo aqui está voltando para os judeus para implantar o seu reino milenal. E aqui a igreja estará glorificada ao lado de Cristo. Ela vai reinar ao lado de Cristo durante 1000 anos. E é a 7ª e última dispensação. Então, com isso, eu termino essa aula de hoje, desse vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like, faça a sua inscrição. Que Deus abençoe.